Agora vamos falar sobre as cirurgias plásticas dos famosos, Nath. Estamos aqui com o Dr. Juliano Pereira, que já deveria inclusive ter um quadro aqui no programa para falar com a gente sobre isso. E, doutor, a gente separou alguns exemplos para que você possa comentar e explicar para a gente os procedimentos desses artistas, né? Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, a honra está presente. Bem-vindo. Obrigado, Nath. Antes de tudo, doutor, eu queria falar uma coisa. Tô sabendo que uma pessoa bem conhecida operou com você. Conta pra gente, quem que foi essa famosa que operou com você? É uma famosa. Falando do quadro da famosa, inclusive, ela autorizou a gente comentar que é a nossa apresentadora do programa, Débora Celani, operou conosco, está se recuperando muito bem. Maravilhoso. Legal. Está indo muito bem na recuperação, graças a Deus ela está ótima. Ela veio aqui ontem, inclusive, pra quem não sabe, a Débora colocou silicone, né? Nas mamas e ficou linda demais. Parabéns, ficou viu? maravilhosa. Arrasou, Obrigado. gente. Mais linda do que já é, né, gente? Linda demais. Inclusive, um beijo pra ela que tá assistindo a gente. Beijo, Dé. Ela tá assistindo porque, né, tá aqui com você, então... Com certeza. Acompanhando a gente. Vamos começar então, doutor? Vamos falar do Eliezer. A gente sabe aí que ele já fez harmonização facial, agora ele fez uma rinoplastia e mostrou aí. Tem como você explicar pra gente o que seria esse procedimento? Como que é feito? A rinoplastia é a cirurgia do nariz e ela pode ser feita nas principais estruturas do nariz. Então a gente tem a parte cartilaginosa, que é a parte mais molinha do nariz, e a parte óssea, que é a parte mais durinha do nariz. E isso a gente aborda esses dois pontos, trazendo uma harmonia para a face do paciente. Então é muito importante também, quando faz uma cirurgia do nariz, a parte funcional, que é a parte lá de dentro, da respiração do paciente e tudo mais. Então, essa cirurgia do Eliezer teve essa abordagem dessas estruturas para ele ter um resultado adequado. E a recuperação é tranquilo? Como é que é? A princípio é uma recuperação tranquila, é uma recuperação que exige cuidados, então não pode estar em lugares excessivamente com muitas pessoas, não pode ter trauma no nariz imediatamente. Como a gente pode ver na foto aí, ele utilizou esse dispositivo, que é como se fosse um gesso de plástico que ele vai sendo modelado logo que acaba a cirurgia. Nossa, eu não sabia que tinha isso. Eu pensava que era tipo um... Achei que era aquele negócio... micropore mesmo. Isso. Não, ele foi... Esse aí se chama Aquaplast e ele é um plástico moldável, então ele se molda exatamente do jeito que a gente deixou a cirurgia. Ao final da cirurgia a gente deixa esse Aquaplast, que faz com que fique na posição que a gente deseja a cicatrização do paciente, a recuperação dele. Então, que legal. acho que foi isso que foi abordado aí no Eliezer. Inclusive, o resultado dele ficou muito bom. A gente tem aí, eu acho, a próxima foto dele com o resultado. E eu gostei bastante, viu, doutor? Ai, meu sonho é fazer o nariz. Jura? Meu Deus, é meu sonho. É uma cirurgia muito desafiadora, porque está na face do paciente, né? Então, realmente é uma cirurgia sempre muito desafiadora. Muito legal. E falando de Eliezer, né, a gente tem que lembrar da Vitube, né? Que agora os dois estão juntos. Ela também, né, fez enxerto no bumbum e lipoled. Só que agora ela tá grávida. Quando ela, né, tiver o bebê e tudo mais, depois essa lipoled permanece ou ela teria que fazer novamente? A lipoled ou lipo HD, ou lipo de definição, é a lipoaspiração em que a gente demarca as linhas musculares do paciente, né? Então, muitas vezes, com a distensão da pele com a gravidez, pode haver uma flacidez cutânea nessa pele, ou seja, ela pode ficar um pouco mais flácida. Então, não que se perca o resultado. O resultado que foi feito da lipoaspiração nas áreas adequadas para deixar mais marcadinho o abdômen da paciente se mantém. Mas muitas vezes a distensão dessa pele pode causar uma flacidez cutânea e assim tem vários tratamentos que podem ser utilizados depois que ela tiver o neném, se recuperar bem do parto, etc. A gente tem a foto aí do antes e depois da Vitube com a Lipolade. E assim, lindo. gente, é o meu sonho de consumo. Sério? Olha que lindo. Eu tenho o mesmo problema dela, doutor. Desculpa te interromper, que é os flancos aqui do lado. Sempre o maior objetivo é que a gente tenha um abdômen atlético, bonito, mas não estigmatizado. Muitas vezes aparece aquele abdômen quadriculado artificialmente. Natural, então, o objetivo é sempre esse, ter um abdômen atlético e trazendo para a superfície ou para a pele a musculatura que o paciente já tem.
Então, eu acho que esse é o maior objetivo aí da cirurgia e eu acho que ela está bastante satisfeita. Adorei. Legal Doutor, demais. nós recebemos uma participação aqui durante a entrevista. Acho que alguma dúvida de algum telespectador. Olha só, Adriana Duarte, dicas de Campinas. Só para dizer ao doutor Juliano que ele realizou meu sonho. Hoje eu tenho os peitos que sempre sonhei. Que legal. Maravilhosa! Obrigado pela gentileza, Adriana. Tá se recuperando muito bem. Tá muito Jura? Que legal. Maravilhosa, gente. Obrigado. Olha só, que legal. O doutor, inclusive, é um ótimo cirurgião plástico. A gente vê ali alguns resultados e eu conheço uma amiga minha, inclusive, já fez a lipoled com você e ficou perfeito. Agora é você que vai fazer, né, Lari? Se Deus quiser, me dê coragem. Nada é tão belo que não possa melhorar um pouquinho. É verdade, certeza. essa frase é boa. E olha só, a gente também sabe que a Xuxa fez uma lipoaspiração, ela que tem 59 anos. Tem alguma contraindicação para a idade ou não? Não, se a paciente tiver com os exames adequados e com pré-operatório bem realizado, não tem contraindicação. A lipoaspiração por si só, ela não consegue tratar a flacidez de uma mulher que tenha 59 anos. Então, existem inúmeros dispositivos que a gente pode utilizar durante essa lipoaspiração que podem favorecer uma retração de pele e aí sim dá um resultado em maior harmonia. Mas, respondendo a sua pergunta, não há contraindicação e acredito que ela esteja feliz aí com a cirurgia Com dela. certeza, já quero ver resultado. Eu procurei, mas não achei o resultado. Possivelmente ela ainda está em recuperação, porque Acho que foi faz- recente, Isso que eu ia né? falar, faz uns 5 dias que ela fez essa lipo, Faz pouco viu? tempo. E o Naldo Bene, ele fez uns procedimentos não cirúrgicos, né? No caso de harmonização facial, né? Ele teve um probleminha, a gente até viu probleminhas no nariz, Necrose, né? De necrose e tudo mais. Quais são os riscos, né, desse tipo de procedimento e como tomar esse cuidado? A região do nariz é uma região muito vascularizada, ou seja, passam artérias e veias importantes no nariz. Então, durante a aplicação, é preciso ter cuidado com a localização dessas estruturas, mas complicações podem acontecer, são inerentes ao procedimento. Então, como se utiliza ácido hialurônico para colocar no nariz, nós temos a hialuronidase, aquela que quebra o ácido hialurônico. Então, uma vez que a gente percebe que pode ter acontecido algum tipo de intercorrência durante o procedimento, o ideal é a gente já fazer o diagnóstico logo, aplicar essa enzima que quebra o ácido hialurônico e prevenir de ter o que aconteceu com o Naldo. E é um problema que é inerente ao procedimento. Olha, eu fiquei chocada, viu, doutor? Eu também, coitado. Cuidados são importantes, colocar baixas quantidades de tecido. Então, a gente, ao fazer a aplicação de ácido hialurônico, colocar pouco para a gente ir sentindo aquela vascularização da região nasal. Mas espero que ele se recupere bem e a tecnologia, né? Quando tem um problema como esse, uma intercorrência, é importante a participação de um cirurgião plástico para que a gente possa intervir nas complicações e tem uma série de medidas que a gente pode fazer para melhorar o aspecto do nariz. Sempre bom ter um profissional ao lado, certeza. né? Com certeza. E, doutora, esse ano também teve uma polêmica aí que o ex-fazendeiro, o Rico Melquiades, ele aplicou PMMA. A gente sabe que essa substância aí não é aprovada, né? E ele aplicou. Conta pra gente quais são, o que pode acontecer se você aplica essa substância no seu corpo. Porque a gente sabe que a Andrea Surak, não sei se foi esse que ela aplicou, foi esse? Foi. Inclusive foi um colega nosso de São Paulo que a recebeu. O que acontece é o seguinte, o PMMA ele não é absorvível pelo nosso organismo. Então, uma vez que ele é colocado no organismo, ele não é reabsorvido futuramente. Então, ele pode estar divulsionado nos diversos tecidos e a gente não consegue trazer uma solução. Por exemplo, se a gente coloca uma prótese de silicone e tem algum problema, a gente tira a prótese por inteiro. É verdade. Uma vez que a gente coloca uma substância não absorvível divulsionada nos tecidos, depois se tiver qualquer tipo de problema, é difícil de se retirar. Por isso que é um cuidado muito grande que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também a de Dermatologia recomendam um cuidado extremo aí com esse tipo de substância. Coragem, né? Porque ele é super famoso, ele poderia fazer tantas outras coisas e quis aplicar essa substância que traz riscos aí à saúde, né? Doutor, pra gente encerrar agora, eu quero saber com você quais são
as tendências para o próximo ano de cirurgia plástica? Tem alguma coisa aí que tá chegando? Eu acho que a tendência máxima é o tratamento da flacidez cutânea, o tratamento da pele. Então, nós temos hoje tecnologias como o Renuvium, por exemplo. Que é o que o Carlinhos Maia fez. né? Carlinhos Maia fez. Então, é uma tecnologia em que a gente tem uma grande retração dessa pele, ou seja, essa pele ela retorna à sua origem. Mas vale salientar que nem sempre é possível evitar de ter uma abdominoplastia, evitar de ter uma mini abdominoplastia. Muitas vezes essa flacidez ela é intensa e não é resolvida com esses aparelhos. Mas a tecnologia que está mais em voga hoje aí, realmente é o tratamento da flacidez da pele, aquela pelezinha que sobra. Ai, Olha, que legal. muito legal. Adorei. Quem sabe eu vou lá no seu consultório, hein? Fazer uma avaliação. Quem sabe? Eu queria fazer o nariz, hein? Vamos conversar. Doutor, muito obrigada em ter você aqui com a Obrigada. gente. A gente tá muito feliz. Como eu disse, vamos fazer um quadro aí, né, de cirurgias Bora! plásticas, Marco, ó. A ideia aí, viu? Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a vocês, muito obrigado, um abraço a todos.